Fala galera do Concurseiro Expert, hoje eu estou aqui com um dos grandes professores de informática que nós temos no estado do Tocantins. Para quem não conhece, o professor Marcelo Abdala, e é com ele que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Então professor, eu queria que a gente começasse aqui, você falando um pouquinho de você e a sua carreira aí no mundo dos concursos para a galera que está assistindo. Bom dia pessoal, olha, na verdade eu entrei nessa roubada por acaso, né? Um belo dia, um professor de um cursinho foi procurar meu grande amigo Delgado Júnior para ele dar aula. E ele estava muito ocupado naquele dia. E aí o rapaz perguntou, você conhece algum professor? Ele falou, conheço, o Marcelo. Eu? Não. De forma alguma. Não, Marcelo sim, tal, não sei o que. Aí o rapaz me perguntou, você é professor? Eu falei, olha, sou, mas também não tenho tempo, aquela coisa toda, e tentando descartar. E aí, porque na verdade eu dava aula apenas na parte operacional da coisa, né? Eu não dava aula para concurso público, eu dava aula de informática para ensinar o pessoal a usar o computador. Mas aí começou a jornada, peguei gosto pela coisa e realmente fiquei muito feliz. E desde 2006 a gente já está dando aula para cursinho aí, já demos aula em bastante lugares no Tocantins e fora do Tocantins também. E é uma área que eu gosto muito. Bacana. Professor, dentro do tópico informática, eu queria que você citasse alguns tópicos que você vê que cai com mais frequência em prova. Olha, eu tenho observado que a parte de segurança da informação ela tem sido bastante cobrada em prova, né? Parte de internet também, que ela vem popularizando. Certo. Né? Parte de Windows, Linux. Os Linux, na concursos federais, eles ainda cobram bastante, LibreOffice e tal, mas nos concursos estaduais eles quase não são cobrados. Acho que em virtude disso que é o grande terror do pessoal que vai fazer a prova de informática, né? Mas vamos estudar bastante, principalmente essa parte de internet e segurança da informação, que cai bastante. Internet e segurança da informação, então, essenciais, né? Essencial, sem dúvida, não tenho dúvida que eles vão ser bastante cobrados sempre. Eu lembro que quando eu estava estudando informática, um dos grandes tópicos que eu tinha mais dificuldade era Excel. Eu tinha dificuldade com Excel, mas também porque eu não gostava muito da parte de matemática, né? Sim. Então eu queria, aproveitando esse gancho que a gente já falou de alguns tópicos relevantes, você vê, existe algum assunto que o pessoal apresenta mais dificuldade para poder aprender? O Excel realmente, o Excel e o Calc, né, eles são o grande terror. Tanto que no meu slide a gente sempre começa assim, né? Excel, o terrível. Mas na verdade não é tão complicado assim quanto parece. Principalmente o que é cobrado em prova. Até a questão matemática do Excel, ela é muito básica, né? Eles não se cobram muito o conhecimento de matemática, e sim a aplicação da fórmula no Excel. Agora o básico, obviamente, o básico em matemática, o pessoal tem que saber bastante. Pelo menos uma regrinha de 3. Pelo menos a regrinha de 3, saber quem que vai calcular primeiro, se é soma, se é multiplicação, se é divisão, se é expoente, né? Isso aí é básico e ele tem que saber. E eu sempre repito isso para os alunos, né? Falo, pessoal, olha, eu não estou aqui para ensinar matemática para vocês. Matemática vocês sabem, né? Nós estamos aqui para aprender a aplicar o Excel em sala de aula. Certo, bacana. Existem algumas fontes de estudo que você indica ao pessoal? Algum livro, algum autor da sua preferência? Olha, a minha preferência, eu gosto muito do João Antônio. Eu gosto de ler os livros dele, eu acho que a didática dele é bastante interessante. Tem diversos, mas se eu tivesse que indicar um, eu indicaria o João Antônio. Então fica a dica, galera, João Antônio. Além disso, professor, quando a gente fala das bancas examinadoras, é possível notar um perfil diferenciado de cobrança nessas principais que nós temos, por exemplo, CESP, a Copese, que é aqui do Tocantins, a Fundação Carlos Chagas, que pega muita prova. Existe alguma diferença da forma como a informática é cobrada? Sim, no geral a informática aplicada é uma só, né? A diferença é as pegadinhas na prova. Certo. Eu gosto muito das provas do CESP, mas para os alunos é um terror, né? Porque eu acho que são provas inteligentes, provas bem elaboradas e tal. A Carlos Chagas eu considero uma prova menos difícil, digamos assim. Porém, é onde o aluno com maior conhecimento também vai se destacar sempre, né? Porque ela tem as suas peculiaridades, quase que não sai, né? Mas como é que a gente pode dizer? A prova CESP, eu acho que ela nivela mais por cima. Certo. A Carlos Chagas, eu acho que ela nivela mais por baixo, porque o aluno mediano, ele também consegue acertar bastante questões. Né? A Copese é uma prova que ela vem corriqueiramente tendo essa banca em Palmas. E é uma banca que eu gosto também, eu acho uma banca interessante e não é difícil de fazer as provas da Copese, não. A Copese ela vem
várias provas, né? A Copes ela vem aqui encabeçando. Mas ela sempre segue o mesmo sentido, assim, eu não vejo muitas alterações, né? A pessoa que vai fazer uma prova da Copes, eu acho que se ele estudar as provas da Copes, ele com certeza vai se dar bem. Agora, existe alguma forma que você acha que é mais fácil estudar informática? Por exemplo, a leitura, o cursinho, a resolução de questões, talvez você resolver questões praticando junto com o computador, enfim. Do seu ponto de vista, alguma técnica bacana para o aluno absorver informática? Qual que seria a sua opinião sobre isso? Entendi. O que acontece é o seguinte, eu costumo brincar com os professores de outras matérias, né? Por exemplo, o professor de matemática, né? Fala, não, você é um privilegiado, o que você ensinava 30 anos atrás, você ensina hoje, né? O camarada de informática não, o cara que vai estudar informática, ele tem que estar sempre se atualizando, né? Então, e eu acho muito importante determinadas aplicações, determinados aplicativos, ele estudar utilizando o computador, né? Ele realmente tem que estar utilizando o computador para ele ver o resultado daquela coisa. A resolução de questões, essa é fundamental para qualquer matéria, né? Não tem como. E em relação ao cursinho, o que eu costumo dizer em sala de aula? Eu falo, olha, o aluno que vem aqui no cursinho e acredita que só assistindo às aulas de cursinho vai passar no concurso, ele já pode ir para casa e descansar, que ele não vai. O cursinho é um auxiliar, o cursinho é uma luz, o cursinho é uma questão que a gente vai falar para ele, olha, isso cobra mais, aquilo cobra mais. Mas o aluno que não estudar fora do cursinho, dificilmente ele vai ter uma oportunidade de passar no concurso público, que cada dia está mais concorrido. Ótimo. Aproveitando, eu queria que você desse 3 dicas rápidas sobre a matéria mesmo, né? A teoria, para a galera que está vendo a gente. Vamos falar um pouquinho então da parte de segurança da informação, né? A gente costuma dar aquele macete, né? A gente fala cidadão. O cidadão, a gente fala da confidencialidade, né? A gente fala da integridade, a gente fala da autenticidade, a gente fala da disponibilidade e a gente fala do não repúdio. Eu vou dar uma dica, por exemplo, da disponibilidade. O que a informação está disponível? Eu acho interessante porque a gente tem a dica da seguinte forma. Disponível para quem? Disponível quando? Não basta a informação estar disponível, ela tem a quem ela deve estar disponível e quando ela deve estar disponível. Eu vou dar um exemplo. Nós vamos usar um caixa eletrônico e eu vou sacar R$500. Eu chego lá meio-dia e vou sacar R$500 e o caixa não me disponibiliza esses R$500 mesmo eu tendo saldo. Eu posso dizer que não está disponível. Da mesma forma, eu posso ir 2 horas da manhã e tentar sacar R$500 e o caixa não me disponibilizar, porque ele só me disponibiliza R$500 até as 22 horas. Eu não posso alegar a indisponibilidade daquela informação, né? Então essa é uma dica interessante que eu sempre costumo usar. Em relação ao Excel, por exemplo, nós temos que tomar muito cuidado. Eu vejo muitas questões de Excel que basta ler que você sabe que não é possível. Por exemplo, às vezes o camarada te coloca uma função e ele não traz antes o sinal de igual. Aquela informação, você não tem que fazer cálculo nenhum. Toda fórmula ou função no Excel, ela tem que ser precedida do sinal de igual, com algumas exceções, né? Ela pode começar com arroba, ela pode começar com mais e ela pode começar com menos. Lembrando que começando com menos, ela vai fazer jogo de sinal e vai ter aquela inversão. Não é isso? No Word eu gosto muito de falar daquelas coisas que a gente não usa tanto no dia a dia, né? Como, por exemplo, mala direta, que seria um recurso comum, uma carta comum a diversos destinatários. De vez em quando caísse em prova e o aluno se perde. Né? E outras mais aí, que com mais tempo depois a gente vai comentar. Em relação a vírus, cavalo de Troia, por exemplo, o cavalo de Troia ele é muito cobrado em prova, né? E o cavalo de Troia, na verdade, ele não é vírus, né? É só lembrar da historinha do filme. Como é que funcionou o filme, né? O filme foi da seguinte forma: o pessoal foi fazer uma visita à Grécia, né? E levaram Helena na bagagem, não é isso? Chegaram lá, Helena, você por aqui, né? E aí os gregos foram lá e com o intuito principal, que era outro, na verdade, mas com a desculpa de resgatar a Helena, eles tiveram muita dificuldade de abrir as portas do palácio, não é isso? E o que eles fizeram? Eles criaram um cavalo de madeira
e deram como um presente para Troia. E aquele cavalo abriu as portas do palácio. O que faz o cavalo de Troia? O cavalo de Troia, na verdade, ele é utilizado para abrir as portas de comunicação do computador, né? E aí, assim que abre as portas de comunicação do computador, entram os tais invasores. Ótimo. Tá certo? Gostei da dica. Gostou da dica? É só lembrar do filme que a gente não erra. Agora, pra gente Tá fechar, certo? eu queria uma mensagem para esse pessoal que está assistindo a gente, que sonha tanto em passar no concurso público. Uma mensagem Ok. Pessoal, eu quero agradecer muito a essa participação nossa aqui, desejar a vocês muita sorte, mas principalmente estudo. Só a sorte jamais vai te dar êxito no concurso público. Precisa de sorte? Precisa, mas precisa estudar bastante, precisa se empenhar muito, vamos deixar as praias para depois, vamos deixar para brincar depois, vamos primeiro focar. Realmente, uma dica muito interessante, viu, professor? É o aluno saber o que ele quer. Às vezes a gente pergunta para o aluno assim, você quer o quê, né? Qual concurso você deseja? Ah, eu quero todos. Não. Você tem que saber aquilo que você quer para focar no estudo, naquilo que você realmente precisa passar. Qual é a sua formação, qual é o seu desejo. Eu quero ser policial. Então você vai lá e pega o que um policial precisa estudar para passar no concurso público. Olha, eu quero passar para auditor. Então você pega e foca naquilo. Porque o camarada que pensa que quer tudo e estudar tudo, realmente vai ser impossível ele conseguir lograr êxito naquilo. Tá bom, pessoal? No mais, eu quero agradecer aí a oportunidade. Fiquei muito contente de participar. E estamos abertos aí, professor. Sempre que você precisar, nós estamos à disposição. A gente que agradece a sua presença, viu, Opa, professor? Obrigado, viu? Bom dia, boa tarde a todos aí, boa noite.